Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um podcast. E hoje um dia aqui muito especial, nossa mesa cheia de convidadas aqui, nosso time ilustre aqui da Quinto Elemento, para a gente falar sobre um assunto muito legal, os desafios da mulher no dia de hoje. E aí meninas, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto mega e vai render bastante coisas, bastante curiosidades, certo? Sou a Sheila, estou aqui hoje ocupando o lugar da Marisa, que é a nossa intermediadora. Marisa, pode estar aqui conosco, um beijo para você. Ao lado aqui da Maris, olá. A Bruna. Olá, pessoal. Miriam, tá estreando, Miriam? Tô estreando. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A Ana, oi, que já está familiarizada aqui com a gente, já fez vários podcasts. E vamos falar um pouquinho aí sobre quais são, né, gente? O que nós mulheres estamos passando, quais são os desafios aí no mercado de trabalho, quais são os nossos desafios do dia a dia, certo? E aí, vamos lá, quem começa falando um pouquinho sobre os desafios, sobre o que pode nos trazer aí de pontos, né, que importantes pra gente discutir. Eu acho que é importante o nosso papel, né? Somos maioria em quase tudo, né? Eleitoras, somos que estudamos mais, mas ainda temos menos igualdade, né? Sim, a gente tem menos representatividade. Eu acho que é um ponto bem bacana pra gente discutir, pra gente conversar um pouquinho. Certo? Verdade. A gente estuda muito e não paga, né? Mal remunerada. Às vezes tem muita mulher na mesma função que um homem e ganha menos. E eu acho, uma coisa que eu acho interessante no mercado de trabalho é que as mulheres, nós somos mais tímidas para pedir aumento. Às vezes você merece. Às vezes você faz um baita de um trabalho, só que a gente tem uma vergonha, a gente não vai pedir aumento, tá? Tá. A patroa tá aqui, mas eu tô falando dela. Vou ficar constrangida. Não é isso. Gente, a Ana é ótima. Pegou a deixa? Fica a dica. Se quiser me abençoar, você é abençoado. Enfim, mas, por exemplo, meu marido mesmo, eu já vi várias vezes ele pedindo aumento, ele fala, eu vou pedir aumento, isso aqui, e pede, às vezes leva um não, mas não desiste, e chega uma hora que vai e consegue, sabe? Porque às vezes você vai esperar, você não é remunerado. E a gente não tem essa cara de pau. Não é cara de pau, é empoderamento mesmo. Isso. Porque se espera isso do homem. O homem tem essa figura mais máscula de ir, faz se embate, impor, né? vai e faz. A mulher, ela tá aprendendo assim, quando ela faz demais, essa mulher aí Essa é louca. tá muito machinho, sei o quê. Então assim, é uma novidade para a mulher ela começar a ter o mesmo lugar, não é que ela quer o mesmo lugar. Eu acho que isso ela é quer o lugar dela, isso é conhecida nas qualidades dela, porque ninguém quer ser homem. Não. Né? A gente entende a nossa diferença, claro, é normal. Não é ocupar esse mesmo o espaço espaço da figura masculina que se impõe, mas é ter o espaço dela com respeito, né? E aí, se tiver que pedir aumento ou se impor em outras situações, ou qualquer outra coisa que se precise, ela tem que ter essa voz e ser mais ouvida, né? Eu acho que até tem um clichê, né? A mulher é o que quer e faz o que quer, né? Isso. Então, não tem mais a questão da diferenciação. Nós Exatamente. somos diferentes do homem. Não adianta buscar essa igualdade, porque realmente não existe, né? Nós precisamos lutar pelos nossos direitos. E eu acho que assim, se uma mulher e um homem desempenham a mesma função, por que não ter a igualdade realmente de remuneração, né? Assim como nós temos direitos, nós também temos os nossos deveres, né? Então, a gente tem que ter consciência aí das duas coisas e lutar realmente pelo que nos cabe. Hoje em dia, por exemplo, o homem, ele não vai ter uma gestação. Não adianta. Sim. O homem pode querer ser uma mulher, mas pelo menos até hoje, né, a ciência ainda não descobriu. Ainda não dá para fazer isso, né? Tem que ser nascido mulher realmente para conceber, né? Então, eu acho que nós temos um papel muito importante que soma, né, ao do homem. Assim como o do homem soma, né? Não tem a questão que a mulher é mais
como que eu posso dizer, mais frágil. Não. Ou precisa, Não é uma rivalidade, ou precisa né? assumir situações de delicadeza. Então, Sim, eu vou colocar a mulher como secretária porque ela vai atender melhor o meu cliente do que se fosse um recepcionista homem, não sei o quê. Não é esse lugar também, né? Sim. Eu vi esses dias uma publicação, um vídeo na rede social, onde um homem estava fazendo unha das mulheres e fazia muito bem. E ele falou que trabalhava, e você vê um homem bonito, gente, parecia modelo, mas ele trabalhava fazendo unha das mulheres. Eu falei, gente, imagina o tanto, assim como tem pra gente muito preconceito, imagina o tanto de preconceito, de tabu que esse homem estava quebrando. Porque às vezes você se achar em alguma profissão, independente se for taxada como uma profissão feminina ou masculina, mas você se achar naquilo, já é o primeiro que eu já acho uma coisa muito bacana, porque às vezes você segue a vida inteira assim, só vagando, abriu essa vaga, eu tô aqui, sai desse pregou pra outro, às vezes você não tem uma direção, você não sabe o que você gosta. Mas se você se encontrou, né, por que não, né, seguir, por que não? Tem muita gente que está tentando entrar no mercado de TI, muitas mulheres, e é um mercado Que é um mercado predominantemente masculino, né? Mas é um mercado muito bom e eles até são acessíveis para mulheres, né? Tem É muito promissor e a mão de obra está muito escassa, então Sim. São as profissões do futuro realmente, né? Voltadas para tecnologia, programação, e tem muito pouca mão de obra, né? Sim, tem até campanhas assim, incentivando mulheres a ir para o TI. Tem uma rede que chama Mulheres de Produto, né? Onde que eles incentivam uma palestra para mulheres, e para inserir isso, né, realmente no mercado de TI. Porque as empresas do ramo, eles dão muita abertura para mulheres, eles gostam de mulher no TI, sabe? Porque enquanto os homens, não generalizando, mas enquanto tem alguns homens que ficam só ali no computador, aquela coisa assim, que não tem aquela coisa do social, a mulher já tem muito do social desenvolvido, né? Então quando ela vai para o TI, ela faz aquela ligação, sabe? Consegue integrar muitas coisas de um mercado que é muito escasso nessa parte social, né? Comportamental. Então é muito bacana. Eu acho que esses pontos são importantes, apesar que a gente vê realmente um grande movimento de mulheres ocupando espaços que antes não ocupavam, né, como o mercado do TI, como sendo realmente, né, CEOs de empresas, Sim, né, cargos de liderança, a gente vê esse movimento muito forte, né, essa presença da mulher mais nesse espaço que antes era muito mais masculino. Mas a gente sabe que isso é um desafio, que isso ainda tem um longo percurso para a gente correr, melhorar, né, porque sabe que isso ainda existe muitos preconceitos, existem muitos desafios ainda, porque tem a questão realmente da figura da mulher, né? Eu vou ter uma líder, uma gestora mulher, como que vai ser eu gerenciando uma equipe de homens, né? Acho que são pontos que ainda nos chamam a atenção, né? Como é um time masculino sendo gerenciado por uma mulher, né? A gente tem essa dificuldade, né? O pessoal ainda é meio resistente. Sim. Lógico que melhorou, né? Mas... E às vezes isso não é muito falado, isso não é muito exposto, né? É um preconceito mais silencioso. Isso, Né? fica na Não se fala, mas com algumas questões do dia a dia você acaba percebendo que realmente tem esse preconceito, né? Você vai ver assim, quando você entra numa empresa, numa indústria, principalmente na área mais operacional, dificilmente você vê mulheres em linha de comando, né? Pode estar em outras partes, mas não tem tantas, né? Então, assim, como você falou, é silencioso. Quem é promovido para um cargo de chefia? Muitas vezes o homem, né? Porque tem, vai ser mulher, né? Como é que os outros vão saber lidar com isso? E também, como que vai ser ela lidando? Como vai ser ela né? lidando? Pessoal de fábrica, Esse ponto é bem interessante, coisas, que a gente tem toda uma crença também da mulher de que eu não consigo liderar. Eu não vou ocupar um papel de liderança numa grande indústria, por exemplo, porque são homens, eu não vou conseguir liderar homens. Então, às vezes a própria mulher vai criando essas crenças limitantes na cabeça dela, e isso vai ficando e vem. Então, não vou pegar esse cargo, pode ficar pro homem mesmo. Sem contar que parece que assim, tá estampado para algumas pessoas quando vão contratar assim, é mulher, é ausência no trabalho. Né? Então, é um cargo de liderança, então tem uma mulher. Se ela tá noiva, já vai casar, já vai ter filho. Exatamente. Né? E aí vai poder liderar. Então, assim, já começa isso tudo como se toda essa carga fosse somente da mulher. Né? Todo o compromisso, então, assim, só a mulher vai casar, só ela vai ter filho, só ela vai ter que cuidar. Né? Só ela tem que cuidar quando o filho tá doente, né? Nem
geralmente não se pergunta para o homem com quem que você vai deixar seu filho, né? É verdade. Como se a responsabilidade fosse só da mulher, né? E assim, na verdade, nem deveria perguntar para a mulher, porque vamos pensar assim, eu estou numa entrevista, estou lá, disposta ao emprego, aí pergunta para mim, com quem que você vai deixar? Eu vou procurar isso na minha vida, porque senão eu não estaria nem participando do processo. Se eu não tivesse a intenção de trabalhar, eu não teria, não estava lá no carro, no porta-mala, gente, me esperando para trabalhar. E Eu às resolvi vezes, a vida. então, e às vezes essa mulher, até às vezes é mãe solo, ou Sim, nem sempre, mas às vezes precisa tem um trabalhar, apoio, precisa exato. trabalhar, precisa ter uma Essa renda até para renda, cuidar do né? filho. Exatamente. Às vezes uma mulher que tem mais necessidade, às vezes vai assumir aquilo, vai ser mais comprometida ainda, né, com o trabalho do que uma pessoa que não tem, porque a gente sabe, né, depois que a gente tem filho, a responsabilidade aumenta e aumenta muito, Claro. né, na questão de troca de emprego, na busca de emprego, você pensa muito mais Porque não é só pra tomar uma você, decisão, né? porque Tem impacta, né. Tem muitas mulheres hoje que são chefes de família e no sentido de sustentar, de trazer realmente, né, o custeio, né, de todas as despesas aí da casa. Verdade. E eu acho que isso é legal, porque isso acho que é uma das perguntas que sempre tem nos processos seletivos, sim. né? Ah, com quem? Pra mãe, pra mulher, que é a mãe. Ah, com quem vai ficar os Só seus se você tem filhos? seu filho, com quem que vai ficar? Exatamente. Já começa o desafio lá nesse momento, né? Eu já peguei alguns, né, trabalho com processos seletivos e às vezes a própria mãe vem justificando. Só assim, me fala um pouquinho de você. Ah, então sou, sei lá quem, sou casada, eu tenho um filho. E olha, meu filho fica com a minha sogra, fica com a minha mãe, você quer nem Exato. eu não sei, ela já vem antecipando isso para dizer, olha, não tem impedimentos para trabalhar, né? E é complicado você lidar com isso, você tem que fazer toda essa armadura, né, para se posicionar na hora para ser competitiva no processo seletivo. É difícil. Parece que a gente está sempre se justificando, sobre né? algo, até entre outras mulheres, por exemplo, né? Entre mulheres que são mães e entre mulheres que não são mães, existe também essa competitividade nesse olhar, né? É difícil pelo fato de ser mulher, mas aí você tem a carga da maternidade, fica mais complexo ainda, né? São vários cargos, né? Em uma única pessoa, né? É ser mãe, é ser mulher, é ser dona de casa, ser esposa, ser profissional. Né? E uma excelente profissional, né? Porque Exatamente. nós mulheres temos que nos provar sempre estamos sempre É uma super mãe também. Então, é tudo, né? A mulher tem que dar conta de tudo, na verdade. Hoje em dia, alguns homens já têm essa consciência da divisão do trabalho de casa, que não é uma obrigação só da mulher, exclusiva. O homem não ajuda a mulher. Ele participa, Né? Ele participa porque ele também convive naquela casa. Então, sujou, limpou, assim como a mulher, né? Mas esse termo ajuda é antigo, né? É muito antigo, assim. Sim. Seu marido ajuda em casa. É de Ele desapegar, ajuda, né? E a gente mesma acaba falando, né? Que bom, seu marido ajuda em casa, mas é uma partilha. Cheguei a comentar isso com você essa semana, não foi, Miriam? Automaticamente, a gente fala, pergunta pra mim, se a gente conversando sobre esse assunto, automático, a gente não percebe, tá tão enraizado dentro do nosso psiquismo mesmo, assim falando, né? Dentro do nosso todo que fica. A gente vai reproduzindo automaticamente. E é uma coisa que a gente tem que tirar, até porque nós somos também mães, temos filhos e o mundo vai ser diferente. Né? Não dá pra deixar ela criar essa dependência. Verdade. Assim, eu não quero que o meu filho ajude. Não, quero que ele seja independente. Ele é responsável tanto quanto, né? Até porque o desafio de ter um relacionamento hoje é enorme, né? Você tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter tolerância. As gerações estão ficando menos pacientes, menos tolerantes. Então é melhor pensar. Você não vai casar e ser feliz para sempre, mas você vai ser independente e poder cuidar. O seu bem-estar, cuidar do teu, né? Tem gente que sai de casa, que a mulher pra sair de casa fala, você deixou meu café pronto? Deixou meu arroz pronto, a comida pronta? Porque a pessoa não sabe sobreviver, né? Porque não sabe fazer um arroz, não sabe sobreviver. Se acontece um apocalipse, a pessoa morre. Se não tiver mulher que cozinha pra ela. É verdade. A gente vem Mas assim, isso é uma questão de geração, né, de criação, né? Isso vem também, né, de antigamente, que as mulheres eram realmente, mulheres ficavam em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos. Então, nós próprias mulheres acabou, né, repassando isso para os Porque as filhos. mulheres vivem nesse sentido. Porque era isso, né? Tanto que nós mulheres, não todas, mas a grande maioria, ficou mesmo para cuidar da família, da casa. A minha mãe. A mãe também, né?
cuidou muito da nossa família, ela foi para o mercado de trabalho. Então, isso vem muito disso também. Eu acho que, lógico, agora, né, passando o tempo com essa modernidade, realmente entendendo o papel, né, a responsabilidade de todo mundo, isso vem melhorando, graças a Deus, né? Mas tem muito disso realmente dessa criação, dessas gerações que foram passando. E com isso a mulher vem ocupando esse novo espaço que antes ela não ocupava, que é além de cuidar de casa, da família, do marido dela, ter que trabalhar e realmente ser uma excelente profissional, porque tem que ser excelente, né? E querendo ou não, eu acho que é tão enraizado, e eu vou falar até por mim. Se eu deixo alguma coisa por fazer em casa, às vezes vem um sentimento de culpa, uma cobrança, como que eu não consegui fazer isso? Tá falhando, né? Exatamente, mas tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, você tem que dar conta do trabalho, e se você pensar em tudo, tem que pensar em tudo, né? Então, assim, é uma sobrecarga. Com certeza. Né? Então, se você não dividir isso, fica realmente bem difícil. E até enquanto empresa também, né? A gente pensar nisso. O que esse ambiente organizacional está trazendo também para que essa mulher possa ter essa divisão, essa expressão mesmo dessa sobrecarga, né? Porque às vezes a gente está aqui no Quinto Elemento a gente tem uma maioria feminina, então isso fica um pouco mais fácil de manejar, a gente acaba se entendendo de certa forma ali, né? Apoiando uma a outra nesse sentido, mas em outros lugares onde a gente talvez não tenha essa maioria, esse ambiente mais pressionador, mais opressivo mesmo, né? O quanto ele também deixa margem para essa mulher se sentir cada vez mais sobrecarregada, né? Em relação ao próprio trabalho dela. Acho que um outro ponto legal da gente colocar aqui é que, assim, o que eu acho mais legal desse movimento da mulher dentro do mercado de trabalho não é ela estar dentro do mercado de trabalho, mas a possibilidade. Então, assim, hoje eu tenho como escolher se eu quero ser uma pessoa do corporativo ou se eu quero ser uma pessoa de casa. Porque tem pessoas, exato, tem pessoas que vão se sentir super felizes assim, tem pessoas que vão se sentir super felizes do outro jeito, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que a gente não deixou isso fechado, Ana, você tem que cuidar da casa, Ana, você tem que trabalhar. Esse tem que, isso imposto, né, fica mais difícil de engolir, mais difícil de mastigar, né? Então, acho que o mais legal pra mim, da mulher no mercado de trabalho, é a possibilidade, tanto dela escolher se ela quer ou não trabalhar, mas no que ela vai trabalhar também, né? Como a Sheila falou, a gente é a maioria também nas universidades, também na questão da formação. Somos uma que mais estuda, né? Exato, a gente dá mais tempo, pensar, né? Dedica o tempo à reflexão, se debruçar no estudo. Então, isso pra mim, assim, só comentando, né, a parte mais legal das mulheres no ambiente corporativo. Sim, eu acho muito bacana isso. Assim como a mulher pode trabalhar e o homem cuidar da casa. Tem algumas situações que isso não acontece, mas tem um preconceito muito grande, tanto das próprias mulheres. Porque a mulher fala A assim, sociedade está preparada, né? Você trabalha fora? Ah, não, você só fica em casa. Não, peraí, gente, eu trabalho em casa também. Porque a gente sabe casa não é. o E quanto que existe de trabalho em casa para você manter uma casa organizada. Porque assim, ficar em casa, vendo Netflix é uma coisa. Mas você tem casa para arrumar, roupa para lavar. Não tem Não tem filho, não tem recompensa, a casa não se limpa sozinha. Não se limpa, não é autolimpante, né? Então a mulher, quando ela vira e fala pra outra assim, ai, você não trabalha fora? Ué, gente, valoriza também. Porque pode ter sido por escolha, ou até por falta de escolha naquele momento. Ah, tenho um filho pequeno, vou ficar aqui agora. Não dá pra eu escolher. Porque às vezes eu quero ficar em casa, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar do meu filho e não quero ir para o mercado de trabalho. Ela pode também fazer. Até porque geralmente não tem filho pequeno, a escolha é o filho pequeno, o que for melhor para ele e para a mãe. Então, isso muda muito. A maternidade muda muito mais. Até por isso que as mulheres hoje engravidam muito mais tarde. Até porque a gente sempre traz aquela cobrança, né? Poxa, eu tô trabalhando, tô deixando meus filhos pequenos em casa, não tô acompanhando, às vezes, muitas mulheres não vêm nem as crianças dar os primeiros passos, não vê assim começar a falar, porque tá trabalhando, né? Não tem essa oportunidade de ficar em casa.
Então, essa cobrança que a gente tem realmente com nós mesmos, né? Poxa, você, eu tô largando meu filho pequeno, não, poxa, eu tô deixando a minha vida profissional. Isso também é uma sobrecarga muito grande, né? Como conciliar isso da melhor forma? Como ser uma boa mãe? Como ir na reunião da escola do seu filho, né? Que às vezes a gente deixa de acompanhar a vida escolar dos filhos, deixa de fazer as coisas pra gente. Por conta disso, porque a gente tem que realmente conciliar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e isso acaba realmente, poxa, é um peso, né, para a mulher. Eu acho que, diferente dos homens, que eu vou trabalhar, porque eles não estão muito preocupados, não são todos, é claro, mas a preocupação sempre fica mais da mulher, essa preocupação de ser tudo muito bom, né? Preciso ser uma excelente mãe, preciso ser uma excelente esposa, ser uma boa profissional. E não simplesmente ter trabalho. Não, é realmente ocupar um espaço, né? Fazer a diferença, mostrar o seu trabalho, sua competência. Acho que isso que, ao mesmo tempo que é muito bom pra gente, acho que nos engrandece, né? Nos favorece. Acho que a gente também tem esse potencial de fazer isso, porque a mulher tem essa possibilidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e fazer bem feito, né? Mas também tem isso, também em momentos pesa. Eu acho que tem muita mulher abrindo mão de alguma coisa. Ou você abre mão de ter uma família, ou você abre mão de ser bem-sucedido na sua carreira. As mulheres, elas se formam na faculdade com 20 e poucos anos, vão começar a carreira, tem que começar a esquentar o currículo, pegar a experiência, né? Aí quando eu tô chegando perto dos 25, já tenho 5 anos, sei lá, 27 anos, 28 anos, já tenho 5 anos de experiência, opa, agora que eu vou começar a almejar coisas maiores, vou tentar um emprego... cargo de liderança. Isso. Aí eu consegui um cargo de liderança, tô fazendo uma pós, chego no 29, 30, eu vou parar tudo, eu consegui ser gerente, eu vou parar a minha gerência, que eu fiquei 8 anos lutando para conseguir, para ter um filho agora. Se eu tenho um filho, eu perco uns 2 anos da minha carreira, aí vai ter o meu outro concorrente vai tomar meu lugar. Então tem muita gente que realmente essa pressão e essa cobrança, ela é muito real. Porque o time é quase igual, né? O tempo que você está prosperando profissionalmente com o seu relógio biológico de decidir ser mãe ou não. Sim, bem complexo. E é Tem gente que abre mão disso. Você chega numa idade e fala, ou é agora, ou não vai ser. Né? Sim. Você precisa tomar essa decisão. É uma né? decisão realmente, que você chega numa idade, né? A minha foi aos 35, foi ou é agora, ou depois. Não vai rolar, porque aí eu... Não é porque não vai rolar, porque eu as mulheres são mães com 40 e pouco, 45, Cláudia Raia aí, né? Mas essa aí é recordista, não é uma coisa não. Mas acho que os 40 já começa a perigoso, começa a ficar, né? E também você pensa assim, quanto que eu vou conseguir acompanhar, né? Que eu sou mãe com 35. E o pique, né? É pra ajudar a criança. Não tem flex, não tem como. Eu tenho saúde. Não tem como, entendeu? Mas a mulher, ela tem muita culpa de tudo, né? Eu tenho 39 e a minha filha tá com 1 ano e 9 meses, gente. Então é assim. É puxado, né? Mas ela se culpa, assim, de deixar a criança pequena para ir trabalhar, de estar no trabalho e não acompanhar, ou de estar com a criança e não trabalhar. E quando a criança está doente, que você está no trabalho pensando na criança, né? A gente não consegue separar as duas coisas. Se você fica com a criança, você tá pensando no trabalho. Exato. Deixando de fazer um trabalho, né? Eu acho que tem que ver o momento que você tá, sabe? Se você tá com seu filho, dá um tempo de qualidade. Porque ele vai lembrar do tempo de qualidade. Ele vai Não é a quantidade. Não é né? a quantidade. Ele vai lembrar do tempo de qualidade. Exato. Então, assim, não dá. Você pode ficar o dia inteiro mexendo no celular e ele não fazendo Cuidando nada. da casa, cuidando das coisas e limpando. Mas se você conseguir 2, 3 horas, vamos fazer uma coisa juntos, vamos fazer um passeio que você gosta, é o tempo de qualidade, porque é isso que fica na memória. Aquele dia que a gente fez isso, aquele dia que a gente fez aquilo. Porque mãe chega, não é tão boba de culpa que sai pra tomar um sorvete e fala, ai meu Deus, meu filho não tá aqui, tô tomando sorvete. Tem que dar um sorvete pra ele. Não, fica pensando nesse sorvete, a gente tem que ter o nosso momento. Né? Porque se a gente não tiver o nosso momento, vai ser uma mãe que vai estar ali se remoendo do lado do filho. E tem uma outra cobrança ainda, Exato. né? Porque além de tudo isso, não que o homem não tenha que se preocupar com a aparência e estar alinhado, mas essa cobrança vem muito mais até em relação à mulher. E mulher tem muito mais até, né? Porque Tem que lavar o cabelo ainda. homem pôs uma calça, uma camisa, cortou o cabelo, fez a barba, tá tudo certo, né? Agora a mulher, se ela não tiver magra, se ela não tiver com o cabelo unhas feitas. Exatamente. Às vezes a gente não tem nem energia pra lavar o cabelo, gente.
a gente não tem energia. É porque não é mão lavada, né? Não é só passar água. Não, tem a então, hidratação. Tem que escovar, Tem que escovar. Não, É o evento, né? Mas isso de ter ser magra, olha como as pessoas são preconceituosas, né? Quando eu engravidei e tive gêmeos, né? Eu voltei e tava todo mundo de uniforme novo, né? E aí eu falei assim, e o meu, vocês nem falaram comigo que ia ter? Não, a gente tava esperando ver que tamanho que você ia voltar. Eu falei assim, nossa, obrigada, né? E na verdade, assim, eu voltei com o mesmo manequim. Eu não sou magra, mas assim, eu voltei com o mesmo manequim, porque cuidar de gêmeos foi a academia mais saudável que eu tive. Eu voltei mais magra ainda. O que se espera, né? Quando eu olho uma mulher que teve filho e ela tava falando assim, nossa, você teve filho, gente. A gente é guerreira mesmo, então. E esse retorno também é algo bastante complicado, né? Tenho acompanhado aí algumas postagens no LinkedIn especificamente do número de mães que são demitidas pós-licença maternidade. Elas entram aqui com um mêsinho e pouco. Só passar a estabilidade. Só passar a estabilidade necessária, né? Que é garantida por lei, e elas são demitidas. E são, assim, excelentes profissionais. Até em posições de liderança. Que a mulher fica assim, gente, o que eu fiz? Né? Eu tenho toda uma trajetória aqui dentro. Seu erro foi ser mãe, né? Isso entra isso como um erro, né? Mesmo entra nessa categoria. Começou falando, né? O tratamento de seleção, que é o nosso primeiro momento que a gente tem esse contato, né? Você tem filho ou vai ter. Vai casar? Não, vai ter filho. Chega até a mudar quantos anos você pretende ter filho, né? Porque os vão invadindo e. Como se isso fosse um item extremamente. Mas se o homem tiver noivo, isso não é impedimento pra ele. Tá legal, né? Sabe que fica até legal? Na Porque empresa. senão ele tem esposa. Esse cara tem compromisso. Responsável. Isso. Tá tendo Ele é pai casa de pagada, Ele é pai de família, ele vai dar conta. Ele vai vir todo dia. Exatamente, vai ter que sustentar a família. A mulher não é bem assim que funciona, é verdade E mesmo. o que vocês acham que são comportamentos que reforçam esse pensamento de muitos empresários, de muitos homens e até de muitas mulheres? O que vocês acham que reforça isso? Quais são os comportamentos que você acha que reforça a pessoa pensar, poxa, teve filho, vai começar a dar problema? Porque tem, né, gente? A gente sabe que isso existe também, né? Sim, não vamos aqui florear as Falar que coisas, é nossa, super mulheres são fácil, né? maravilhosas, não fazem. Existe também comportamentos que realmente, poxa, a pessoa começou, né, a dar problema, começou a faltar demais, né? Então, mas o que vocês acham aí? Que vocês já na carreira, no dia a dia, já teve a oportunidade de presenciar? A maioria das grávidas que eu já trabalhei, a maioria era guerreira mesmo. Mas sempre tem um ovo em podre, né? Ó, a laranja podre, é laranja podre, né? Qualquer coisa, uma fruta podre. Aí, enfim, mas então, o que ela fazia é toda hora ir no banheiro. Ela sempre estava indo no banheiro. Não, claro que eu tenho criança, a gente não parece. Eu já tenho 2 aninhos, o menino, abençoado. Mas ela ia muito, muito no banheiro, mais do que o normal, e ela ia pra ficar mexendo no celular, coisa que a gente via, porque era vestiário, então ela ficava lá parada assim pra gente ficar uma cara de pau, entendeu? E isso é injusto quando as pessoas estão trabalhando, porque quem vai lá e vê isso, se tem algum homem que sabe que ela tá no banheiro enrolando, os caras vão sentar pra lá, a mulher é isso mesmo. Fica lá, ó, fica lá enrolando quando a gente tá aqui trabalhando, sabe? Enquanto eu já vi mulher grávida, barriguda, trabalhando mais na produção, sabe? Não fazendo corpo mole, não tava pegando atestado, sabe? Uma grande parte da minha vida eu trabalhei em RH, né? E agora com a Quinto Elemento, sendo dona de empresa, né? O que acontece? A gente vê realmente as duas coisas. Sim. Né? Tem mulheres grávidas, guerreiras, realmente, que trabalham, às vezes, até mais do que se não estivessem grávidas, né? Até porque gravidez não é doença. Sim. É lógico que Sabe sabe, que eu no tenho uma final criança é pequena, sim. já passei por isso, eu sei muito bem que a gente precisa também ter algum tipo de Cuidado, existe né? também algumas Precisa. complicações Exatamente. em alguns casos. Dependendo da função que a pessoa exerce, precisa ter um cuidado aí, né? Mas também tem mulheres que se aproveitam dessa situação. Então, tanto na minha época de RH, quanto agora com a Quinto Elemento, já passei por várias situações, né? Eu trabalhei em fábrica. Então, você via mulheres grávidas com aquele barrigão indo até realmente o último dia da gestação. Assim como tinha mulheres que, às vezes, numa consulta,
normal, estava tendo uma gravidez tranquila, ia numa consulta de acompanhamento com o ginecologista e pegava atestado pro dia todo. Sim. Entendeu? Casos, né? Sim. Exatamente. Então a gente sabia que às vezes se aproveitava mesmo, ela já tá desmotivada, às vezes não é nem a gravidez, né? Exato. Já tá desmotivada, Como às foi um vezes, conjunto, né? já não. E acaba se aproveitando da situação. Assim como também tem gravidez de risco, assim como também essa tem é os a dias parte, mesmo que E às vezes eu não não está sei. ok, que não tá legal. Assim como o homem tem a indisposição também, às vezes não tá legal e ninguém é obrigado a trabalhar doente ou quando não está bem de saúde, né? Sim, eu acho que a falta de um pouco de bom senso, né, das pessoas acaba atrapalhando ainda mais um cenário que já não é tão não favorável, favorável, né? Porque assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu posso agendar uma consulta para ele, talvez um horário que vai causar menos impacto, porque eu trabalho o dia inteiro, então menos impacto, ou que se eu trabalhasse num horário, por exemplo, tivesse à tarde disponível ou de manhã, nesses horários, tem pessoas que têm essa possibilidade e não conseguem, faz, vou marcar naquele dia, naquele horário do trabalho, sendo que você pode marcar para o outro. Então, acho que, a não ser que não seja um caso, por exemplo, nossa, não consegui, é uma coisa super importante, acho que também tem, né, esses pontos. Mas esse falta de bom senso das pessoas que eu acho que acaba potencializando coisas num cenário já que já não é bom, né? Então acho que é sempre bom a gente pensar, né? Tanto como você que é empreendedor, ter a sua empresa, você que é funcionário, gente, bom senso, né? Acho que a empresa precisa do seu trabalho, você está trabalhando o que você precisa, né? Também de ter seus ganhos, acho que é um processo de ganha-ganha, a gente precisa ter essa relação justa. Não agir de má fé, né? E às vezes não é nem de má fé, porque eu acho que às vezes as pessoas realmente não pensam nisso, entendeu? Eu acho que assim, Não, às vezes não pensa. Às vezes você liga pra marcar, já vi muitas pessoas assim, funcionárias, as pessoas mais assim, ligam pra marcar, eu preciso marcar um pediatra. Tem tal dia, tal horário. Tá bom. Quer dizer, a pessoa, ela esquece do atendente e fala assim, não, mas esse dia pra mim não está bom. Quando vai, que hora que começa a atender? Que hora que termina a atender? Que dia que você tem o primeiro horário, o último horário? Às vezes não vai dar pra conseguir um dia que não vai prejudicar o trabalho, mas vai prejudicar menos, né? Sim. Eu acho que também, se não for nada urgente, é óbvio, né? Essas coisas que acabam também levando a uma situação ruim, porque isso que a gente já tem esse cenário, mulher tem filho, que tá grávida, tem essa questão, vou pegar, vou contratar, vai dar problema, a gente já sabe que isso existe, né? Por mais que isso venha melhorando, como eu falei, mas isso existe. Sim. Então, eu acho que cabe também a nós, né? Tentarmos fazer isso da melhor forma para que isso seja minimizado mais vezes, né? Hoje temos muitas mulheres muito talentosas, muito batalhadoras, guerreiras, realmente comprometidas com o trabalho que acabam sendo prejudicadas por conta disso. Por conta Desse extremismo mesmo, né? Porque assim, eu coloco como 2 extremos, né? No caso que a gente tem falado aqui. Às vezes a mulher, ela tá... Dentro desse movimento, a gente sabe que existem pessoas extremistas. Então, ela tá tão focada em provar que ela é melhor do que o homem, fazer uma competição mesmo, Que né? não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com foco, não tem nada a ver com o movimento do espaço, né? Que ela não consegue pensar nas outras coisas, né? Assim como a gente tem as mulheres que não se fornecem, não se permitem uma abertura para pensar em algo diferente Se coloca daquilo que como elas foram vítima, né? Eu sou colocadas. vítima dessa situação. Isso. Então, assim, a sociedade machista, não tá na sociedade machista. Ou tipo, não, porque o homem não presta pra eu sou ok, blá blá blá. Sabe, fica uma coisa muito assim, ou você joga desse lado ou você joga desse lado. Polarizado, né? Polarizado, e você é um tanto ruim. Se você ficar nesse, tanto ruim você fica no outro, né? Então, acho que isso que a Sheila traz o bom senso também é interessante, tanto pra gente enquanto empresário, enquanto pessoa, empresa que está contratando, né? Muito colocando uma coisa minha assim também, a gente está falando de contratação, né? Muito colocando. Quanto da mulher mesmo, de poder se enxergar, de poder se permitir, de poder ver que existe a possibilidade de estar no meio corporativo e ser uma boa mãe, né? Então, acho que falta também esse bom senso, concordo. Acho que a Miri colocou muito bem. Eu acho que assim, enquanto eu estou no meu trabalho, eu preciso desenvolver e ser a melhor profissional naquele momento. O tempo que eu estou com o meu filho, que eu sou mãe, eu preciso dar o meu melhor ali, enquanto dona de casa, enquanto
mulher, enquanto com os meus cuidados, né? Sim. A mulher também precisa se cuidar, precisa ter os seus momentos, fazer as coisas que ela gosta, não só para os outros, né? Tem muita questão da mulher servir, É verdade. mas às vezes esquece de si, né? Que eu acho que isso é um ponto também bem importante. Então, eu acho que o bacana de tudo é você conseguir equilibrar, conseguir fazer as coisas que você gosta, manter esse certo equilíbrio e fazer o que você tem vontade de fazer. Não é porque exatamente, não é porque você é mulher que isso Te limita de alguma de forma, alguma né? forma. Eu acho isso bem importante mesmo, a gente lutar pelos nossos espaços, aquilo que a gente quer, né? A gente correr atrás, falar que a gente pode, né? Porque realmente eu acredito que tudo que você deseja, que você põe foco, você consegue, né? Eu acho que isso é bacana, e não só para mulher, eu acho que isso para todas as pessoas, né? Eu acho que tudo que você coloca energia, coloca foco, e fala, eu vou fazer, eu vou conseguir, você vai lá e você consegue. Porque é o esforço, né, de cada um. E a gente, nós mulheres, a gente tem isso muito porque o nosso dia já é um desafio, né? Visto os cenários todos que a gente já comentou bastante aqui. Então eu acho sempre importante a gente ter essa consciência. Poxa, eu posso, eu sou boa, eu vou conseguir, não deixar ninguém, né, chegar e apontar o dedo na sua cara e falar, você não é, Você não consegue, você é uma fracassada, né? Eu acho que isso a gente não pode permitir jamais. Sim, né? Com certeza, com Acho certeza. que outro ponto interessante, a gente falou bastante sobre maternidade, né? Mas a gente também tem mulheres que não são mães, que passam por outros preconceitos, né, no trabalho, né? Que a gente fala bastante, a Ana colocou essa questão da valorização salarial, mas eu vejo também muito um não reconhecimento da própria função que ela realiza ali, né? Então, assim, por exemplo, eu vou numa consultoria e aí eu tenho que falar com o diretor, que é um homem, ele já vai armado quando ele vê, sabe? Ele cria a imagem de tipo, a mulher consultora vai ser de um jeito. Eu vou dobrar ela. Eu vou dobrar ela, eu vou fazer alguma coisa com ela, e ela chega lá e é uma mulher que entende o seu valor, posiciona o seu conhecimento dentro, assusta a outra pessoa, né? O diretor homem, mas também o quanto a gente se sente insegura e acuada quando a gente entra nessa situação sozinha. Eu já vi uma pesquisa que fala que assim, a mulher ela se sente confortável para falar, para se posicionar, colocar a sua opinião quando ela está numa roda de conversa ou numa reunião onde existem outras mulheres. Sim. Quando ela está numa reunião onde só tem homens, é muito difícil ela abrir a boca para se posicionar, para dar opinião, para falar sobre o assunto. Às vezes ela está muito mais preparada, né, domina o assunto e tudo mais, mas ela não se sente confortável, confiante, acho que é essa palavra mesmo, de se posicionar, de se expressar com medo, né, do que possa acontecer. Minha mulher Você pode virar uma piada ali na rodinha, eles podem te ignorar, né? O pessoal que fala explain, né? Por isso que a gente tem que buscar sempre estar preparado, conhecimento, porque a gente precisa estar aqui, ó. Eu acho que De igual para igual. Conhecimento técnico, E conhecimento também a questão pessoal mesmo, um autoconhecimento mesmo. e o comportamento, né? Acho que é uma coisa que a gente escuta bastante, até o próprio Wilson fala bastante, né? O tom de voz, né? Que você vai ler uma reunião, você precisa realmente mostrar o tom de voz ali, alto, firme, para você realmente passar o que você precisa e você ser ouvida, né? Para as pessoas passarem e falar, então, gente, não sei o quê. Às vezes você não tá nem falando, tipo, falando normal, mas isso não. Você precisa passar firme, né? Firmeza, ombros para trás, passar aquela firmeza pessoal. Eu trabalhei em uma empresa, uma indústria, né? Onde mais de 90% da população lá era masculina. E no RH, a maioria eram mulheres. E, então eles se referiam muito às meninas do RH. Sempre foi, né? Meninas Sempre do tem RH. as Meninas do RH. E aí o meu gerente na época, ele falava, não, vocês precisam se posicionar, vocês não são as meninas do RH, são as profissionais ou os profissionais do RH. Né? Não é as meninas do Infantilizando RH. vocês. Exatamente. Na verdade, vai lá falar com elas.
As né? meninas. As meninas do RH, entendeu? E Isso a é gente bem realmente se comum, posicionar. né? É bem comum. É bem Sou comum uma uma profissional de RH, né? E às vezes a própria mulher realmente não se sente confiante de se valorizar, de se posicionar, de colocar realmente o seu valor ali à mostra, né? Eu acho que a gente peca muito nisso às vezes, né? De realmente mostrar o nosso valor, de se posicionar, de correr atrás realmente do que a gente quer. Acho que a gente às vezes dá uma baixada. Fica um pouco mais retraída, né? Será que eu Será que eu devo? devo? Será que eu não consigo? devo? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir fazer isso? Acho que a Acho que o gente processo de autoconhecimento também tem muito a contribuir com isso. A gente duvida muito ainda da gente, né? E aí você vai percebendo como é que as pessoas te veem, às vezes assim, conforme te chamam, né? Assim, sei lá, a Lu do RH. Aí daqui a pouco, a dona fulana, né? Você vai vendo que você vai criando o nível pelo jeito, né? É verdade. Então você fala assim, nossa, já virei dona, então tá indo bem, né? Tá indo moral, né? Subir de cargo, subir de promovida. De menina pra dona. fica sofisticada. A dona não sei, eu falo assim, nossa, isso mesmo, eu sou a dona, é isso aí. Mas temos mais desafios, não temos? Que outros desafios ainda a gente pode encontrar, principalmente no mercado de trabalho, né? Nosso ambiente organizacional. Eu acho que também as mulheres elas estão, né, em maior número em relação às doenças ocupacionais, né? Quando a gente fala de doenças psicológicas, né? Sim. Tem muito essa questão da mulher, assim, tem duas vertentes, né? Tem a questão da mulher ter todo esse cenário que a gente falou, né? Então, ter essa sobrecarga, ter esse emocional que precisa estar equilibrado entre diversas atividades e acaba se perdendo nesse caminho. E tem aquela questão também da mulher histérica, né? Nossa, qualquer coisa é uma doença psicológica, ou qualquer coisa, ela pode gritar, ou ela pode falar qualquer coisa porque ela é mulher, e aí a gente dá um calmantezinho. Tá na TPM, tá de TPM. Isso, tá de TPM. é comum. A gente dá um sítio lá pra ela, assim, básico, né? De Já depressão. naqueles dias, E tá tudo certo, né? Esse desequilíbrio Esse emocional. desequilíbrio emocional é comum, nossa, porque ela é mulher, né? Mas tirando essa questão, realmente, nas pesquisas, né, de psicólogos do trabalho, também de outros profissionais, as mulheres, elas são as que mais enfrentam doenças psicológicas. Então, maior número de burnout, maior número de depressão, de ansiedade, né, dessas comorbidades. Esse afastamento do trabalho também é maior das mulheres em relação aos homens, né? Então, acho que isso é um desafio que a gente enfrenta também, né? De poder chegar no nosso espaço, ocupar aquele espaço, mas estar, como eu vou dizer, bem Eu acho que isso tudo está equilibrado. relacionado a tudo isso que a gente acabou Sim. falando, né? Essa sobrecarga, né? Sim. Acaba querendo ou Porque às não. vezes você chega lá, mas você já tá tão destruído emocionalmente de ter passado por tantos percalços que você nem aproveita esse momento. Isso vira, um momento mais leve. isso vira uma coisa muito pesada, Cobrança, né? cobrança. Porque quem mais cobra a mulher é ela mesma. Ela mesma. É ela mesma. Então, quando você chega num ponto que, quando você encerra o seu trabalho, você deu conta ali, você vai pra tua casa, você não tá com a cabeça ali no trabalho. Né? Só que surge uma ideia, a gente tá tomando banho, surge uma ideia, normal, mas sem cobrança. Né? Sim. E você tá lá preparando seu jantar, você tá vivendo só aquele momento, e vai sendo mais leve. E no dia que não deu pra fazer toda aquela coisa da casa, relaxa, não deu. Não se cobre tanto, Não se né? cobre tanto. Eu acho que no trabalho a gente tem entregas. Uhum. Então não é questão de se cobrar. Nós Dá pra temos- negociar muito. não dá pra negociar muito porque nós temos entregas. Sim. Mas em casa, dá. Em casa dá. Ninguém vai morrer porque uma coisa não foi feita. A louça ficou pra lavar por dia. Tudo bem, gente. Ela vai estar lá. Ela Dia vai- seguinte. Ou até mesmo a questão do brincar com o filho, do ter um tempo de qualidade com o filho, né? Exatamente. Se é aquele dia que você não tá bem, gente. É não melhor adianta tirar, você é melhor vou você tirar um não dia, vou tirar, vou dormir. É melhor tirar você sentar, né? Do que você se obrigar a fazer coisas, né? A mulher tem que começar a ver isso, né? Eu sempre fui muito assim, meio paranoica quando eu era mais jovem, né? Há muito tempo atrás. Então, assim, de deixar tudo em ordem, de deixar tudo certinho, mas hoje, gente, eu teve de acordar, o tempo gostoso, eu falei, vamos ficar aqui assistindo televisão, daqui a pouco a gente vai tomar café, e as crianças vêm pra cama, e daqui a pouco eles vão começar a chamar pra ir tomar café, mas assim, se permita mais. Porque os momentos, assim,
é que suavizam o dia a dia. Porque se você chegar em casa tendo meta, é meio-dia, quarto, cozinha, não sei o quê. Até não sei o quê, tem que ter A vida fica pesada, a vida né? fica Fica pesada. pesada. E também, faltou de falar daquele tempo, né? Do coitado do marido, né? Também deixar o tempo pra ele, né? Deixa ele jogar o videogame dele. Não, tempo pra ele com a gente, querida. Sim. Você chega pra cá e vai falar do filho. Aí você começa a falar da casa. Da casa. As contas pra pagar. Aí, Acabou o casamento. Aí você vai arrumar um problema. Então, aí uma não tem atenção. problema. Tem que ter os tempos destinados pra cada coisa. Aí o tempo pra gente, não tem problema. Meu tempo que eu mais gosto atualmente é quando eu vou na cabeleireira. É o seu momento, né? É o meu momento de ir lá. Tá vendo? Eu não sou de ficar o dia inteiro na frente passando essas coisas, mas assim, é aquelas 2 horinhas, sabe? 2 horas Faz e meia. diferença E aí em meu filho você. fala assim, ai mãe, me leva. Aí eu falo, não, Esse é meu momento. porque eu tenho não, porque é meu momento. Porque se ela for lá, Já eu vai ser vou o seu, Você É. vai dar atenção pra ela, você vai ficar só com a criança e a não gente vai... tem que tirar a culpa dessas coisas. Porque o dia que é a festinha de criança, o que a gente faz? A gente se dedica 100 de 10% naquilo. Ela vai brincar, vai pular, vai comer brigadeiro, vai fazer tudo. Mas quando é o seu momento, não tem culpa de usar aquele momento pra você. É verdade. Né? E ter realmente, né? Eu acho que a gente precisa de um planejamento mínimo que seja aí realmente para durante a semana você ter esse tempo seu. Seja fazer uma unha, seja assistir uma série, seja fazer um passeio, fazer uma atividade física. Seja não fazer nada. Não fazer Exato. nada. É, O que isso você é tem ótimo. vontade, Sim. né? Eu acho que é importante você fazer isso. Porque senão realmente fica muito pesado e aí, além disso, você dá conta de tudo que você precisa, nem vai valer a pena depois, né? Não vale a pena, porque você está sempre correndo atrás do rabo. Você está aqui, ai meu Deus, eu estou pensando ali, estou fazendo ali, estou fazendo ali. Aí quando termina, você fala, amanhã começou tudo outra vez e eu não fiz nada. Não tem alegria, né? Começa a ficar tão pesado que às vezes você vai deixar de fazer as coisas com qualidade, Com realmente, né? Você realmente fazia antes e você acaba não fazendo. Ah, não tô trabalhando direito, não estou sendo uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa, não estou nem me cuidando. E está destruída. Está destruída. Exatamente. Isso acontece muito na nossa mente, né? Ela grava muito essas coisas, né? Então, assim, teve uma experiência ruim em relação a isso, ela fica marcada e a gente não faz outras. Vira uma crença mesmo de que, por exemplo, não estou trabalhando bem, não tô sendo uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa. E às vezes foi só um dia ruim. Sim. E você levou isso tão forte dentro do seu psiquismo que isso fica para sempre. Então, você começa a colocar isso na frente de tudo, né? E também, isso talvez explique, né, o fato da gente ser as pessoas que mais sofrem com transtornos psicológicos nesse nível, né? Acho que é pelos níveis de cobrança. Exato, pelos níveis de Às cobrança, vezes nossos pelo nível de mesmos. culpa que a gente sente com tudo que a gente vai fazer. É bastante complexo, né, a gente lidar com isso. E uma coisa legal é que hoje a gente tem evoluído para ter mais espaços também de fala sobre esses assuntos. Então a gente tem mais grupos de mulheres, a gente tem mais acessos a psicoterapias, a gente tem mais acesso a outras coisas que vão nos trazendo, né, bem-estar, como a Miriam colocou da cabeleireira dela, do que antes, né? Que também é uma coisa que a gente tem que comemorar, que também é algo vindo de muita luta, né? Feminino mesmo. Sim. É verdade, gente. Tem desafios, né? Como temos desafios, poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando aí dos desafios de realmente ser mulher nesses dias, com tanta cobrança, com tanta coisa que a gente quer fazer, que a gente também se propõe a buscar. E eu acho que o mais importante, a gente acabou falando também, mas acho que vale a pena reforçar, visto que a gente estamos em outubro, né? Sim, Bem lembrado, né? Que a gente falou em tirar um tempinho para ir no médico, levar o filho no médico. Quanto a gente também está se cuidando, né? Diz que esse é um mês que destinado para a gente né? realmente reforçar o cuidado, as prevenções do câncer de mama, né? E de outras doenças também. Então, quanto que a gente está tirando um tempinho para fazer os nossos exames aí periódicos, né? Você que já faz mamografia, tá fazendo seu exame. Acho que isso é muito importante a gente reforçar, né? Porque é importante a gente estar bem, se cuidar, porque saúde vem em primeiro lugar. Com O certeza. resto a gente corre atrás, né? Então,
vale aí para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para a família, né? Da mulher, para a mãe, para a avó. Faça os seus exames, né? Se cuide, que é muito importante. Não esqueça da sua saúde, de você, né? Para mulheres todos jovens também, né? Que a gente costuma atrelar essa questão do câncer de mama para mulher depois dos 40. Existe a possibilidade das mulheres jovens também ter. Então, jovem mulher também se cuide, também faça os exames periódicos. Faz um check-up, é Sim, importante, né? Mas é prevenção, né? Porque Sim. uma vez por ano, a gente fala assim, eu não tenho, é uma vez por ano, né? Que você vai, você vai fazer alguns exames, vai pegar ali um mesinho, né? Pra você resolver a sua vida, alguns dias de um mês. Mas pronto, depois você fica em paz. E se houver algum problema, você identifica no começo. Sim, vai fazer o tratamento adequado. Vai fazer o tratamento mais fácil, adequado, né? De tratar Dá pra gente colocar os outros só na nossa frente. Exato, tem que tirar um tempinho pra realmente cuidar e de saúde a gente não pode brincar, né? Então fica aqui a nossa dica, nosso lembrete, né? E é isso, né, meninas? Eu acho que foram desabafos, acho que coisas Bate-papo eu acho gostoso. um papo bem legal. Acho que a gente tem que, inclusive, levantar essa bola muitas vezes, né? Para reforçar algumas coisas, porque, como já falamos aqui, temos muitas coisas enraizadas, né? Então, acho que é sempre importante trocar essas experiências, levantar essa bola quantas vezes forem possíveis, necessárias, né? Para umas ajudar as outras aí. E temos campo, né? A mulher empreendedora, os assédios. Temos assunto aí para vários podcasts. Nem falamos sobre assédio hoje. Falamos de vários pontos aqui, mas temos muitos mais para a gente conversar, né? Comenta aí, né? Vamos deixar pro pessoal também o que vocês sentiram falta de ouvir ou querem ouvir a gente falar. Também fica muito Acho que vale também vocês. comentar aí, né? O que as Quais são os seus experiências, desafios que você já a passou. Isso, o que aconteceu com você lá na sua empresa, alguma experiência que você tenha passado que é compartilhar com a gente, né? Como você equilibra a vida, né? Sim, Dá nós dicas, gostamos. vai. A gente deu umas dicas também. Não tem equilíbrio. Exatamente. Então, Qual é remédio isso. você toma? Rivotril. Frontal. Você também todo Meninas, queria agradecer aqui a participação de vocês, né? A presença, o nosso bate-papo foi muito legal. E você aí curte, você está nos ouvindo, compartilha, nos assista, né? Porque tem vários outros podcasts muito legais aqui. Então, ficamos aqui, né? E até a próxima. E é muito importante combater esses preconceitos também com informação de qualidade. Então, use o nosso podcast para fazer Isso, exatamente. Compartilha, se você sabe de alguém que está sofrendo no trabalho, essas questões que a gente conversou, compartilha para ela, passa para ela. Né? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima.